Olá a todos, eu sou Marise Conceição, professora de História na rede pública, estadual e municipal em Nova Iguaçu. Sou militante do Movimento Negro, mestre em Educação pelo PPG-DUC da Universidade Federal Rural e atualmente estou doutorando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da FAPP-UERJ. Estou aqui em colaboração com a coluna Nossas Histórias, que é uma ação em parceria da Rede de Historiadores Negros e Negras, do Instituto Guelé 10 e do Portal Coutinho, que é o maior acervo digital da cultura negra da América Latina. Nessa pesquisa, eu trabalho com os documentos do Serviço Nacional de Informação, SNI, e dos seus órgãos de repressão, buscando suas interpretações acerca do movimento negro brasileiro. É sabido que o movimento negro foi altamente vigiado internamente pelos órgãos de repressão. O que eu venho pesquisando é que, além da vigilância interna, o próprio Ministério das Relações Exteriores, através de suas agências, o Centro de Informação de Exterior e a Divisão de Segurança e Informação, formava uma rede de espionagem criada para informar o Ministério e, consequentemente, o Serviço Nacional de Informação os atos e as ações de brasileiros e brasileiras que estavam residindo ou não fora do país, e tudo mais que se relacionasse ao Brasil. Discutir tudo que fosse discutindo em torno de a violência, a tortura, tudo que dizia respeito ao Brasil estava sendo vigiado pelas agências do Ministério das Relações Exteriores. E no que diz respeito ao movimento negro, as questões em torno do racismo não foram diferentes. Durante o governo militar no Brasil, havia por parte dos militares uma grande preocupação com o que chamavam de propaganda negativa externa. Tinha toda uma apreensão com tudo aquilo que se relacionasse ao Brasil, em especial no que dizia respeito aos assuntos que pudessem travar as relações comerciais ou mesmo aqueles temas que pudessem vir a manchar a imagem do país no exterior. Tudo aquilo que divulgasse opiniões diferentes daquilo que era propagado lá fora pelo Ministério das Relações Exteriores, pela diplomacia brasileira. Né? Aquilo que eles chamavam nos documentos de campanhas de difamação contra o Brasil. São muitos os arquivos no Serviço Nacional de Informações. Né? Esses arquivos eles tratam da representação do país, mostrando que havia uma ostensiva inquietação com aquilo que eles chamavam de artigos injuriosos sobre a realidade brasileira, que eram publicados no exterior. Nada daquilo, nada do que acontecia internamente no Brasil podia ser falado lá fora. Tortura, violência, política interna, principalmente, né, ou tão importante quanto falar sobre a questão racial no Brasil. Nesse campo, havia um grande empenho dos militares em fortalecer e reafirmar a ideologia da democracia racial, visto que essa era um dos sustentáculos ideológicos do Estado brasileiro. Nesse sentido, o desejo modernizador que impulsionou o desenvolvimento econômico nos anos da ditadura acentuou a política externa, ampliando os contatos com o exterior, fazendo com que os militares reforçassem cada vez mais o discurso para fora, que remetia a uma paz das coisas. Então, naquilo que dizia respeito às relações raciais no Brasil, havia um grande empenho, né, dos militares em fortalecer e reafirmar a ideologia da democracia racial, visto que esse era um dos sustentáculos ideológicos do Estado brasileiro. Nesse sentido, aquele desejo modernizador que impulsionou o desenvolvimento econômico nesses anos da ditadura vai também acentuar a política externa, ampliando os contatos com o exterior e fazendo com que os militares reforçassem cada vez mais o discurso para fora, né, que vai se remeter ao que eles chamavam de a paz das coisas. No Brasil reinava
a paz das cores. Havia uma harmonia racial no Brasil, né, que tinha muito a ver com a sua natureza, né? E essa era a base da ideologia da democracia racial no Brasil, né? Essa rede de espionagem construída pelo Ministério das Relações Exteriores, relacionado com o Serviço Nacional de Informações, né? Então, era uma rede de espionagem, né, que, formada por essa engrenagem toda, vai possibilitar aos militares buscar, através dessas agências, informações sobre fatos ocorridos naquilo que diz respeito a racismo em qualquer parte do mundo. Essas notícias elas vão chegar através da mídia, mas não só, né? Vai vir através de telegramas, documentos de caráter sigilosos, confidencial, secreto, né? A partir de solicitações do governo brasileiro, em especial naqueles países cujas tensões raciais estavam postas, né? Havia, por parte do SNI, uma busca por notícias sobre relações raciais nos Estados Unidos, na África do Sul e aonde mais se falasse sobre racismo. O Ministério das Relações Exteriores monitorava toda a presença dos brasileiros fora do país, principalmente aqueles já visados internamente, né? E aí, esses visados internamente, já aqueles que a historiografia traz, né? Mas, para além desses, tínhamos, né, alguns negros que eram muito visados, aqueles que discutiam a questão racial, né? E, principalmente, entre esses, o Abdias Nascimento, né? Porque Abdias Nascimento tinha, já morando no exterior, tinha contatos, né? E esses contatos de Abdias estavam devidamente registrados em inúmeros documentos da CNI. Eles estão registrados, né, em inúmeros documentos da CNI, havendo por parte do regime uma preocupação especial nas relações que o Abdias mantinha com países africanos, posto que esses países eram de grande interesse comercial do Brasil, né? E o Abdias, em suas falas, em suas palestras, em vários congressos e atividades lá fora, ele não se furtava de fazer as denúncias sobre racismo em relação à população negra no Brasil. Toda a formulação, aquela imagem que era construída do Brasil pelos militares, né, toda a formulação da política externa brasileira e suas relações diplomáticas com os organismos internacionais teriam como pressuposto um país livre do racismo, um país onde reinava a harmonia racial e, portanto, sem conflitos raciais, como ocorria nos Estados Unidos e na África do Sul. E, a partir dos anos 70, com a insurgência do movimento negro, a reinsurgência, né, do movimento negro no país, a questão racial vai se tornar um motivo de atenção ainda maior dos militares, né, porque eles vão estar muito preocupados com o olhar das nações estrangeiras em torno das questões raciais no Brasil. Era necessário para os militares não só reafirmar a democracia racial no Brasil, mas também, né, no processo de reafirmar, convencer as nações de que o Brasil era um grande paraíso, né, da democracia racial. Aliás, nesse sentido, o Brasil teria muito que ensinar às nações externas, né, em torno das relações raciais harmoniosas. Então, essa era uma imagem muito cara para o Brasil, né? E a questão aí é que os documentos que eu vou pesquisando, eles vão apontar a preocupação que todas essas questões traziam para o Brasil, né? Sobre pena de... A preocupação dos militares era que toda essa discussão, já travada pelo movimento negro, pudesse acarretar perturbações de ordem política e social dentro dessa democracia racial, né? E, uma vez trazendo essas perturbações, poderiam causar enfrentamentos raciais, né? Na medida em que, no pressuposto dos militares,
né? Esse combate racial aqui fugia completamente da índole do povo brasileiro. A negação do racismo na realidade nacional era uma constante para a diplomacia brasileira e vai se fazendo cada vez mais necessário na medida em que não só o governo brasileiro buscava conhecer aquilo que se passava mundo afora sobre as relações raciais. Só que, a partir dessa insurgência do movimento negro, as lideranças do movimento negro também buscaram conhecer essas relações raciais fora do Brasil. Né? E a busca de forma ávida por tudo aquilo que se dizia, a questão racial, as lutas dos povos negros em outras partes do mundo, né, chamava a atenção dos militantes do movimento negro e também dos militares, né, cada um a partir das suas razões. Os militares tentando reafirmar uma democracia racial e o movimento negro denunciando a falsa democracia racial, o mito da democracia racial no Brasil. E essas lutas e reivindicações do movimento negro brasileiro vai sendo internacionalizada por militantes negros e negras que, fora do Brasil, vão denunciar o racismo brasileiro e essa falsa democracia racial. Né? E dentre esses militantes, sem dúvida nenhuma, Abdias Nascimento se colocava como mais acirrado, porque ele vai expor essa fratura, né, nas relações raciais no Brasil e as contradições do discurso dos militares em relação à realidade dos negros brasileiros. Nesse sentido, a preocupação com a imagem do Brasil aumentava na mesma medida em que crescia a repercussão de denúncias de casos de racismo no Brasil, e essas denúncias vão sendo vinculadas internacionalmente através de matérias jornalísticas que vão trazer em suas manchetes a questão racial no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores ele vai receber diversos informes cujo tema era o racismo. Esses informes vêm encaminhados das suas embaixadas, onde quer que elas estivessem no Brasil, onde o Brasil tinha representação, tinha embaixada, né, vai chegando esses informes para o Ministério das Relações Exteriores, né, inclusive com troca de informações, né, e de reportagens, recebendo de fora aquilo que estava sendo publicado lá fora sobre a questão racial no Brasil e encaminhando daqui do Brasil aquilo que estava sendo discutido pelo Brasil em fora, né, afora, através das organizações do movimento negro. Esse grande boom de matéria jornalística sobre o Brasil, falando sobre o racismo no Brasil, vai se tornando uma crescente, principalmente a partir de 1978, com a organização, como a maior organização do movimento negro brasileiro e com a criação do movimento negro unificado, que vai chegando, né, até a década de 80. Nos arquivos da CNI, a gente se depara com centenas de documentos, informes, informações, telegramas, todos trocados entre as agências, de forma a possibilitar ao governo militar a ter uma visão geral sobre o movimento negro internamente e como é que ele está avançando, não só internamente, como fora do país, né, a partir dessas denúncias todas. E aí a gente tem, né, que esse avanço vai se dando apesar do olhar negacionista dos agentes da repressão e de todos os órgãos militares. Dessa forma, o Ministério das Relações Exteriores, por meio de sua delegacia de divisão de segurança interna, divisão de segurança interna, ele vai solicitar das suas embaixadas informações sobre empresas, universidades, grupos culturais, lideranças, qualquer indivíduo que viesse do exterior para o Brasil para participar de eventos organizados pelo movimento negro ou a pretexto do movimento negro. Então, são várias informações que vão chegando, principalmente, eu peguei muitos documentos, como quando ocorreu o Festival de Artes Negras no Brasil. Né? Foram muitos documentos trocados entre essas embaixadas, mostrando
trazendo, na realidade, informes sobre antecedentes criminais de palestrantes, tanto de fora do Brasil, quanto dos brasileiros que participariam do festival. Com tudo isso, né, essa necessidade dos militares reafirmarem constantemente o Brasil como uma democracia racial tinha a ver não só com os princípios ideológicos, mas também muito a ver com a necessidade de garantir essa imagem de harmonia racial, né? E também de garantir a sua posição política e econômica junto aos países, né? No momento em que o racismo está sendo combatido através de estudos e ações políticas por todo o mundo. Para os militares, era muito importante que o Brasil ocupasse o lugar de maior democracia do mundo, pois isso dava ao país um olhar diferenciado entre as nações, né? Em especial junto aos recém-emancipados países africanos de língua portuguesa e da África do Sul, que despertava profundamente os interesses econômicos e comerciais do Estado brasileiro. É nesse sentido que as orientações dos agentes da CNI era de que o governo brasileiro neutralizasse qualquer ação do movimento negro que incentivasse aqueles que eles chamavam de antagonismo racial no Brasil, em especial naquilo que dizia respeito à campanha anti-brasileira no exterior. Claro, mas assim, falando um pouco fora do texto, tem assim documentos muito interessantes, porque ninguém escapa, né? Esse processo de vigilância, esse processo é uma vigilância muito acirrada, né? A gente tem o Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas ele vem para o Brasil discutir a questão do racismo, mas muito voltado para a questão indígena, né? E aí, quando o pastor Lumumba começa a trazer a discussão racial dentro do Conselho Missionário Indigenista, né, o Ministério das Relações Exteriores começa a mandar, né, através da DSI, uma série de documentos sobre o pastor Lumumba, né? E aí vem antecedentes criminais, aonde ele já falou fora do Brasil, todos os lugares no exterior por onde ele passou, através do Conselho Missionário Indigenista, quando ele chega no Brasil, as tentativas do governo brasileiro de negar visto para que ele entre no Brasil, né? E aí ele consegue entrar pelo Conselho Missionário Indigenista, mas há toda uma tentativa no sentido de negar a entrada dele aqui, né? E assim são muitos documentos que tratam sobre isso, né? A Beatriz Nascimento, ela é convidada para fazer uma palestra em Angola, e aí eles pedem, né, para que ela vá fazer essa palestra lá. E aí o SNI pede, né, toda uma averiguação em torno da Beatriz Nascimento. E eles fazem todo um levantamento em cima da história, né, dos antecedentes da Beatriz e não acham nada, né? E aí eles colocam, né, que ela é uma negra acima da média, né? E acabam negando também, né, o visto para ela ir para Angola. E assim, a justificativa, a leitura é essa, né, que ela é uma negra acima da média. E aí ela está fazendo toda uma discussão em torno, né, da população quilombola e tudo mais, mas ela não tem o visto deferido. E assim, são muitos os documentos que a gente vai se deparando e vai percebendo, né, que a grande questão dos militares com toda essa denúncia em torno do racismo no Brasil tinha muito a ver, né, com essa imagem lá fora e um grande imbróglio, né, porque se nega o racismo no Brasil, como é que combate o racismo? Como é que você vai combater aquilo que você está negando? Né? Então, o movimento negro ele é vigiado o tempo todo internamente, com dossiês de mais de 200 páginas, trazendo levantamento das organizações negras por
todo o Brasil, né? Contando quantos tinha em Minas, quantos tinha no Rio de Janeiro, quantos tinha em São Paulo, enfim, né? Tudo ali detalhadinho, e essa preocupação com quem vai lá para fora. Né? Quem vai lá para fora vai fazer o quê, vai falar o quê, né? O próprio Ministério das Relações Exteriores mandava, quando tinha qualquer evento, que as embaixadas fossem convidadas e que nesses eventos houvesse qualquer alusão à questão racial do Brasil ou não, o próprio Ministério das Relações Exteriores, através de documentos, encaminhava o discurso para o embaixador, né, que era um discurso fechado, falando da grande harmonia racial existente no Brasil e tudo mais, e qualquer fala diferente dessa lógica de harmonia racial tinha a ver com o movimento de esquerda e tal, né, com o incentivar de uma questão racial inexistente no Brasil. Então, se tornou um grande problema para os militares combater o movimento negro internamente, porque lá para fora tem todo um discurso de harmonia racial. Se existe uma harmonia racial, como é que você vai combater aqui fora, né, esse movimento negro? Então, são muitas as complicações, né, em torno dessa luta, e tem muita coisa para pesquisar, são muitos os documentos, muita coisa para pesquisar, e eu acho que assim, né, tem muita gente chegando para fazer pesquisa sobre a questão racial nesse período da ditadura militar, e fonte aqui não falta, e coisa para se discutir e elucidar também aqui não falta. É muito interessante. Muito animador, inclusive, né? Trazer a nossa história para esse período, na medida em que essa discussão, né, a ditadura militar, nas escolas, ela é muito pouco discutida, e principalmente, né, como as questões raciais no Brasil eram tratadas nesse momento. Essas, então, né, a gente está começando, né, a trazer a título de pesquisa historiográfica. Formação dos estados nacionais, ela não cabe muito para a gente, né, porque a gente é muito mais que essa organização, né? E aí, assim, a gente não vai falar que o racismo vai começar com a ditadura militar, é óbvio que a gente não vai falar disso, né? Mas essa preocupação do Estado brasileiro, né, de forma institucionalizada, tão institucionalizada, com a questão do racismo, né, ela vai se dar muito nesse momento. E uma coisa muito interessante, né, que o SNI ele é criado em 64. Né? A partir de 68, a gente já começa a encontrar documentos, não do movimento negro no Brasil, mas vários documentos, assim, uma compilação de tudo que saía sobre relações raciais fora do Brasil. Então, por exemplo, se você coloca Angela Davis, gente, o que vem de documento, Angela Davis, os Panteras Negras, vem muita coisa, tá? Sobre apartheid. Então, quando o movimento negro começa a se reorganizar no Brasil, né, no início dos anos 70, os caras já têm todo o mapeamento do que está sendo discutido sobre as relações raciais fora do Brasil. Né? Então, o que acontece? Eles já sabiam o caldeirão que esse negócio aqui era. Entendeu? Então, essa reafirmação da democracia racial, né, eu estou colocando que tem muito a ver com os interesses comerciais, né, e tem a ver com os interesses comerciais, claro, né? Agora, tem a ver também com essa coisa do Brasil ser o maior exemplo. Olha para a gente, olha que coisa, né, interessante que os militares eles vão simplesmente silenciar sobre as discussões que vão serem pautadas no projeto Unesco. Né? Eles vão silenciar completamente sobre isso. E aí, até porque também Florestan Fernandes, aquela galera toda está sendo, né, perseguido absurdamente. Então, eles silenciam totalmente sobre essa questão
e trazem essa afirmação da democracia racial, né? Então, quer dizer, na medida em que eles têm mapeado tudo o que está acontecendo sobre as relações em relação às questões raciais fora do Brasil, eles também estão entendendo que a gente tem um calcanhar de Aquiles muito grande, né? Então, o Estado começa a pensar isso, né, já em 68. Né? Então, quer dizer, aí eu estou falando a partir do que eu encontrei de documentos em 68. Né? Eu não sei se, passado esse momento, finalizada essa tese e tal, eu consegui, assentada, começar a pesquisar, ou alguém, né, começar a pesquisar antes de 68, né, de 50. Na realidade, quando eu coloco lá, eu peço década de 50, racismo, movimento negro e tal, não vem, né? Década de 50, década de 60, aí a partir de Mas 68 começa, mas o SNI também começa em 64, né? sim. Ele vai se organizar mesmo a partir daí. A discussão que eu trouxe aqui é parte da pesquisa que eu venho fazendo em minha tese de doutorado, onde eu discuto o olhar do SNI sobre o movimento negro no Brasil. Esse texto ele está para livre acesso no site do Guilherme 10, no acervo do CUT, no YouTube, e não deixe de acessar a nossa rede de historiadoras e historiadores negros e negros. Espero que todos tenham gostado e que o tema atraia cada vez mais pesquisas. Abração a todos. Até mais.